Bom dia. Ontem estava comentando, né, sobre sono, né? Então, eu acho que mais importante entender o significado de oração. Tem gente que entende oração como pedido, rezando, mas sempre pedindo algo, né? Isto também é necessário, mas não é principal, né? É como falei ontem, como é difícil a gente eliminar todos sonhos, pensamento que vem na cabeça, né? Sem esforço nenhuma brota, né, ideia, né? Ou passa, atravessa a nossa cabeça, né? Então, para impedir, para criar um espaço para não pensar é muito difícil. A gente, na verdade, continua pensando sem parar. Isso é realidade, né? Todo mundo, né? Mas quanto mais pensa fica mais nervoso, fica mais aflito. Pensar que não pensa, não existe, mas mais tranquilo, né? Leva a vida mais tranquilo, né? É como se fossem nuvens, né? A gente olha nuvens no céu, aquelas nuvens é pensamento dentro da nossa cabeça, né? É, como o mesmo fala, céu do coração, céu da cabeça, que tem muitas nuvens que atrapalham, né? Entristece, né? Fica aflito, com medo. Por quê? Porque pensamento vem na cabeça, entendeu? Então, parte da religião mais importante é isso, é eliminar, ficar mais puro possível, né? Vazio, quanto mais vazio, melhor. Então tem que ser contrário do que da inteligência, tornar realmente estado de criança, né? Como se fosse bobo. Isso é importante, né? Então, quando elimina pensamento, alivia e a pessoa começa a receber intuição, sentir que está com Deus, né? Né? Porque não pode ficar duas coisas ao mesmo tempo. Você pensando alguma coisa das pessoas, do mundo, e ao mesmo tempo ficar com Deus. Impossível, né? Tem que escolher ficar com Deus ou com o mundo, né? Mas a nossa cabeça ainda pertence para este mundo. Então, só vasculhando, pensando as coisas mundanas, né? Coisa temporal, né? Este é o problema do ser humano. Então, a primeira questão, ficar quietinho,
abaixar toda a poeira, ou eliminando, né? Como falei no sentido do Amazonito. Harai Kyome, né? Harau é para espantar, eliminar, como o vento, né? Hoje também muito bom, ontem também foi bom de manhã, porque ventania pegou, né? A ventania levou longe toda a poluição, né? De São Paulo. Então estava claro, o céu estava claro, gostoso, embora pouco frio, né? Hoje também é assim. Dá para enxerga bem longe, até montanha, né? Quer dizer, ar está puro, porque vento levou, purificou, entende? Então, como assim? Nossa cabeça também tem muita poluição dentro da cabeça, né? Mas essa poluição o que é? Pensamento, ou seja, sono, né? Então tem que eliminar isso. Esta é a primeira, eu acho que condição, né? Procurar, né? Porque diversas técnicas existem, tem muitas técnicas, né? Sem que a pessoa está fazendo alguma coisa. Por exemplo, a pessoa está correndo, né? Ou seja, fazendo algum exercício, cansando o corpo. Então, correndo, aí some pensamento. Você não dá para fazer duas coisas. Pensando, correndo, né? Corpo cansa, então, quando você percebe, não está pensando nada. Só fazer esforço, continuar exercício, né? Isso é interessante, né? Então precisa de alguns técnicos. Por exemplo, mesmo pensamento, né? Pensando uma coisa, se pensar muito, contamina, cansa a cabeça, né? Então, pensar outra coisa. Por isso mesmo fazia, praticava as coisas, máximo ele falava 1 hora, mais do que 1 hora não dá, né? Escrevendo ensinamento, depois desce no jardim, fazendo ikebana, né? Cortando galhos, né? 30 minutos, e depois muda a atividade. Isso também é interessante. Não pode continuar igual. Então, se está meio sente cansado, tem que parar. Ou acostumar isso, né? Mesmo Jore, ele falava, você ministra Jore. Ministra Jore 30 minutos, mas para pouco. Tomando chá, café, descansa pouco, 5 minutos. Aí ministra Jore. Aí o efeito é diferente. Todas as coisas. Por quê? Parando, por exemplo, tem uma atividade, né? Como se fossem nuvens, né? Nuvens vêm assim, entendeu? Então, quando observa bem, céu é uma coisa interessante, parece que coberto de nuvens, entendeu? Coberto de nuvens, não impedindo raio solar, está escuro, mas de vez em quando corta nuvens, não tá? Afasta pouco, aí entra a luz. Entendeu? Então, pensamento é como se fosse, ou seja, o Kotosama é como se fossem nuvens, né? Ocupou cabeça, né? Se você muda a atividade, aquele momento dá espaço, espaço vazio, senão não tem continuidade, não tá? Ministrando Jore, parou, né? Preparou chá, tomando chá, dá diferença, né? Cortou, né? A atividade cortou, afastou, deu um espaço. Então, através desse espaço entra a luz, senão não entra a luz, né? Coberto de nuvens.
Mas nuvens também não é totalmente coberto, na verdade. De vez em quando afasta. Né? Dá espaço, né? Então aí entra a luz. Depois fecha. Entendeu? Isso é motivo que mesmo fazia as atividades, várias atividades, muitas vezes contrário, não tem nada a ver de continuidade, né? Fazia uma coisa, parava, aí fazia outra coisa. Muito rápido. Isso é propósito, porque aprendeu, né? Através da experiência, né? A gente não consegue fazer. Continua uma coisa, não consegue parar, sai fora. Né? Olhando pouco, carpa do lagoa, flor do jardim, dando ensinamento e também vendo pouco televisão, rádio, ouvindo rádio, música, tudo isso ajuda. Ajuda porque alivia a cabeça. Isso é importante. Né? Então, esta prática a gente tem que fazer, né? Então, por exemplo, assim, pessoas fazem oração. Normalmente, tendo objetivo, entendeu? Isso que é mal. Não precisa de objetivo. Quero fazer pedido. A pessoa pedindo a Deus. Faz favor, né? Concede graça. Já tem pensamento, não tá? Isso atrapalha. Deus sabe o que precisa. Você acha que não sabe? Sabe exatamente o problema da gente, né? Então, ele, pelo amor de Deus, querendo conceder graça, querendo fazer feliz, sentir alegria por dentro. Né? O único desejo de Deus para fazer feliz ser humano. Né? Então não precisa pensar nada, porque ele sabe melhor do que da gente. Né? Não é? Então não precisa pedir. Sabe? Importante é que aproximar com Deus, você sentir a presença de Deus, é muito mais importante. Só sentindo presença, não é? Mesma coisa, quando você está aí, sentindo a presença do sol, é uma coisa maravilhosa. Não tem palavra para explicar, né? Esse sabor, esse prazer de você receber o sol, ainda com esse frio, né? Uma coisa agradável, né? Aquece nosso coração, não dá? Não é que alguém está falando alguma coisa, não fala nada, apenas irradiando luz, claridade, entendeu? Então Deus é assim, você, na direção de Deus, Deus então concede bastante luz, né? Isso é importante. Então sentir essa presença de Deus, luz, né? Para isso não pode ter cabeça. Tendo cabeça impede, entendeu? Engraçado, né? Então quanto mais eliminar o pedido. Senão, por exemplo, assim, pessoa pedindo uma coisa. Tem gente que alcança o que desejou, o que queria. Mas tem gente que não. Porque muitas vezes estava errado o que está pedindo. Deus está querendo conceder graça um jeito, mas a pessoa quer resolver outro jeito. Né? Entendeu? Isso que é errado. Por exemplo, assim, eu quero resolver problema assim. Né? Então pede a Deus, faça favor, dê força, ajuda, para que eu alcance meu objetivo. Isso que é errado. Né? Tem que pedir a Deus que seja feita a tua vontade. Né? Porque a vontade de Deus é maior, melhor do que a gente pensa. A gente pensa um jeito, né? Por exemplo, caminho. A gente querendo ir este caminho,
estabelece, senão não anda, né? Mas não sabe, pode ser outro caminho melhor, bem melhor. É como o trânsito de São Paulo, né? Se você entra no trânsito, não dá para sair. Então tem que escapar, sair para fora, né? Mas se você persistindo que tua ideia, eu quero ir este caminho, aí entra no confusão, não sai. Aí tem que pedir a Deus, né? Deve ter outro caminho, melhor. Isso quem sabe? Deus sabe melhor do que o homem. Isso é uma crença, né? Quer dizer, tem gente que não acredita a Deus. Não acredita a Deus. Querendo resolver o jeito da pessoa, através da inteligência, que faz esforço. Mas normalmente frustrado. Normalmente não alcança. Né? Aí pensa, então não acredito mais em Deus. Nega, né? Porque não ajudou. Não ia ajudar. Não tem como ajudar. Ele estava mostrando outro caminho. Pessoa que ir, aquele que pensou, né? Então Deus fala, você quer ir, então vai. Respeitando a liberdade do homem. O homem tem direito para resolver. Direito para escolher, né? Assim Deus fez, né? Entendeu? Então, Deus fala que você querendo, então vai. Sabendo que não dá certo. Não dá certo. Porque não pediu. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que perguntar para Deus. E a pessoa faz, depois pergunta, puxa, não deu certo. Queria orientação. Então, até aí, tudo perdido. Perdeu tempo. Por que não pediu primeiro, né? Orientação, né? Para Deus, né? Não pede. Querendo fazer, faz. Não dá certo. Aí, frustrado, perde fé, perde tudo. Não dá certo. Deus não ajudou. Entendeu? Uma coisa engraçada, né? Como se fosse, eu quero assim, então Deus ajuda para alcançar o meu objetivo. Isso é absurdo. Deus não é empregado. Não é? Por isso é muito importante esse Kannagara tamachi haemase, né? Seja feita tua vontade. Isso é absoluto, né? Absoluto. Pedir e orar, rezar a Deus. Este é o verdadeiro sentido de oração. Oração é isso, né? Todo desejo a gente joga fora. Fica zero, não sabe mais nada, vai frente de Deus, aproximando para Ele. Para que Deus oriente. Né? Abre coração, né? Querendo aprender, querendo que Deus oriente. Né? Para isso, a gente tem que eliminar, ou seja, jogar fora nossos objetivos. Senão, impossível. Duas coisas não dá. Né? Aí resolve, de repente, acontece milagre, né? Milagre é uma coisa interessante. Milagre é quem opera Deus. Deus que faz milagre. Por isso é milagre, né? Não é produto do homem. Não é que o homem que faz. Só Deus que pode fazer. Então, para acontecer milagre, você está com Deus. Então, quando acontece milagre, tem certeza que Deus estava conosco. Deus estava com vocês. Entendeu? Por isso aconteceu algo maravilhoso. Além do nosso expectativa, né? Além do nosso pensamento, né? Que acontece. Aí, milagre. Puxa, maravilhoso. Né? Isso é prova, né? Prova. Porque se acontecesse as coisas do jeito que a gente imagina, não tem graça nenhuma. Não é?
A gente imaginando nossa vida é assim, amanhã é assim, assim vai acontecer, né? Então, com esforço acontecendo as coisas, passo a passo, né? Isso não tem muita graça, mas de repente acontecem as coisas diferente, coisa milagrosa, entendeu? Aí você acredita, poxa, Deus realmente existe, Deus estava conosco naquele momento, né? Aí acontece milagre, graças a Deus, né? Isso que é importante. Surgir extraordinário, coisa que nunca imagina, né? E através desse acontecimento, desse fato do milagre, a pessoa desperta. Por isso mesmo fala. O único motivo de homem para despertar para Deus, só presenciar o milagre, não tem outro jeito, não. Entendeu? Começou a rezar a Deus, né? Começou a ministrar de olho, começou a rezar a Deus, né? Então, mudou alguma coisa. Começou a acontecer coisas maravilhosas, coisas que nunca imaginou, né? Isso é milagre, né? Com isso, afirmando mais fé, né? Mais fé. Aí descartando pouco a pouco o pensamento, não pensa mais nada, não adianta pensar muito, não vai ajudar, até atrapalhar. Então, em primeiro lugar, vamos rezar a Deus, né? Procurar vontade de Deus, né? Esta atitude vai certo, né? Não é que é negativo você pedir as coisas para Deus, mas também não adianta só isso. Só isso. Tem que ver muitas vezes o que a pessoa pedindo, né? Talvez o contrário, né? Para Deus não é, tem outro caminho. Como purificação, por exemplo. Deus quer conceder graça, dar bastante saúde para a pessoa. Aí provoca febre, elimina toxina, impureza, através da purificação. Se a pessoa entenda que isso é negativo, começa a procurar impedir purificação, limpeza, né? Não é? Então isso é contra a vontade. Vontade de Deus é querendo proporcionar mais saúde. Então, em primeiro lugar, tem que eliminar a impureza do corpo, não é? Então, tem que entender isso, né? Por isso mesmo fala, todas as coisas que acontecem, a gente tem que ler ensinamento, o que Deus fala, né? Quando você abre o ensinamento de Mesama, encontra a resposta, uma coisa interessante, abre no lugar certo, certíssimo, né? Como se fosse Deus está falando diretamente conosco, né? O que não está escrito, alguma coisa é errado, né? Por isso falei, ontem, né? Tem gente que falando, prática de sono, isso eu nunca ouvi, nunca me falou. Alguém inventou besteira. Isso é errado. Errado, por isso não dá certo. Mas para certo e errado, a pessoa nem lê ensinamento. Lendo o ensinamento não precisa falar. Lendo já está escrito, né? Coisa que não está escrito não é verdade, né? Aí fala que seguidor de Mesama, seguindo o quê, né? Seguidor de Mesama, seguir o que ele ensinou, seguir o ensinamento, né? Palavras, vontade dele, que verdadeiro seguidor, né? Mas seguindo o pensamento dele, próprio, não é seguidor, né? Seguidor dele mesmo, né?
Então, está totalmente fora. Totalmente fora. Então, qualquer dúvida que surge através da opinião dos outros, isso eu sempre mesmo avisava. Vocês ouvem muita coisa, mas tem que ver, será que está certo ou errado? Olha bem, ensinamento. Está escrito bem claro, né? Se está escrito exatamente a opinião dos outros, alguém que falou para vocês, que está escrito no ensinamento, pode acreditar, está certo. Mas primeiro, sente uma certa dúvida, né? Não pode aceitar qualquer opinião dos outros. Tem coisa errada, né? Tem que ter um discernimento certo, né? Certo e errado. O que é certo, o que é errado. Portanto, tem que ler ensinamento, né? Desenvolver nossa sabedoria, né? A cabeça fica mais claro, né? Senão é interpretação totalmente errada, oposto, né? Contrário. Isso é perigoso, né? Portanto, questão da oração é isso aí. Por exemplo, a pessoa está orando o dia inteiro, ou seja, a vida inteira. Não tinha objetivo nenhuma. Gostava orar. Entendeu? Ficar com Deus. Né? É como se fosse curtindo as coisas, né? Uma coisa interessante, né? Você recebendo esse raio solar, gostoso. Aí não pensa, né? Apenas fica parado, recebendo luz, gostoso, aquecendo nosso coração, né? Sentindo bem-estar, alegria de viver, né? Com raio solar. Não é assim? Não precisa de explicação nenhuma. É só ficar por si, ficar com Deus, e a pessoa feliz. Não precisa mais nada. Ficar feliz. Quer dizer, curtindo, né? Esse amor, né? Esse bem-estar. Entendeu? Não está pensando nada. É some pensamento. Some pensamento. É uma coisa engraçada. Desaparece. Quando percebe, não está pensando mais nada. Apenas quietinho, apreciando, né? Sentindo alegria, né? Isso seria verdadeiro estado, né? Quase estado de êxtase, né? Então, eu acho que oração é isso aí. Não pode nada na cabeça. Desejo, vontade. Apenas aproximar. Sentir bem perto a presença de Deus, presença do amor de Deus, ou seja, luz. E eu acho que isso é importante. Não é que perdendo tempo, não. Tem gente que acha que perdendo tempo, porque quer prosseguir ainda pensamento, né? Quer continuar, não quer parar pensamento. Aquele que está pensando. Então, acha que perde tempo. Não é? Perdendo tempo porque pensando besteira. Porque não traz nada de resultado. Isso que não percebe. A pessoa não percebe. Né?